Então, antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, você seguir o sininho das notificações, porque vamos trazer com mais frequência algumas aulas de mais conteúdo, né? Por isso é muito importante você se inscrever, você comentar, colocando o que você entendeu, o que você gostaria de saber mais, dar sugestões, críticas. Isso vai impulsionar e ajudar nesse projeto, tá certo? Então, essa é a primeira colocação que eu queria fazer. A segunda colocação é que eu também tenho outros canais, outras plataformas. Você pode me ver no Instagram, Ciências Sociais na CPLP, que eu vou colocar aí na descrição, mas também no TikTok, como professor Amaral, vamos todos compartilhar esses espaços de discussão. Hoje, principalmente e concretamente, quero falar sobre um aspecto muito particular, um fenômeno muito particular e caro para as sociedades africanas, não é? Para os países do continente africano, principalmente desses falantes da língua portuguesa como Moçambique, por conta da sua relação com a modernidade, com as ideias da modernidade, com os valores da modernidade e tudo isso que a gente possa entender. A gente sempre coloca como sendo o fundamento das experiências sociais contemporâneas, não é? Seja em qualquer parte do mundo, sempre há essa discussão sobre a relação entre a modernidade e a tradição, e os espaços de manifestação social, cultural, política dos países, das sociedades, não é? Então, hoje eu quero tratar com vocês sobre esse problema, sobre a ideia da modernidade, a relação com a modernidade com as sociedades complexas, a relação com a modernidade com a tradição. Então, as sociedades complexas são aquelas sociedades, as sociedades já são complexas, mas as mais complexas são aquelas que é difícil compreender se não a partir da experiência social que historicamente esses países, essas sociedades tiveram, né? Principalmente aquelas que experimentaram, para dizer como Balandier, a situação colonial, né? Então, essa discussão sobre a modernidade é muito importante porque é a própria modernidade que condiciona a possibilidade de escravatura, né, a possibilidade de colonialismo, a possibilidade de aniquilação existencial das outras raças. Enfim, a modernidade tem essa característica maléfica, né? Essa característica, vamos lá, não maléfica, porque estaremos sendo morais, mas essa característica desnecessária, né? De um certo ponto de vista desnecessária, né? Não faz parte daquilo que as pessoas procuram ao enveredar para os valores da modernidade, né? Então, eu queria trazer essa discussão de hoje e a partir de um sociólogo moçambicano chamado Elísio Macamo. Ele trabalha muito sobre essa relação entre a sociologia com os países africanos, as ciências sociais no geral, a prática das ciências sociais nos países africanos. Então, é um sociólogo, um intelectual muito importante para a gente discutir. Ele é professor da Universidade de Basileia, ele é professor de estudos africanos, né? Ele já dirigiu lá um departamento na Universidade de Basileia. Enfim, é um que tem muitas contribuições, faz parte da Academia das Letras de Angola. Então, ele tem muita contribuição do ponto de vista da prática das ciências sociais no continente africano e dos estudos africanos em particular, né? Mas eu vou focar mais aqui na sua vertente sociológica, né? Então, Elísio Macamo é esse sociólogo que a gente precisa ler com alguma frequência, aprender um pouco sobre seus trabalhos, né? Então, com a ideia e discussões sobre a tradição, entre a modernidade e a tradição, ou o estudo da modernidade, a possibilidade da modernidade, ou a prática da modernidade, ou a inserção das sociedades africanas no projeto da modernidade, é uma das suas preocupações fundamentais, né? Então, o que ele propõe é, na verdade, estudar a experiência social africana, né? Exatamente na sua relação com a modernidade, né? Então, para isso, a gente precisa debruçar-se sobre conceitos que ele traz e conceitos que possam nos ajudar a compreender o seu pensamento, né? Nos ajudar a compreender o seu pensamento. Eu espero que o áudio esteja bom, mas se não estiver, vocês colocam aí nos comentários, ou da próxima vou melhorar ainda mais, né? Então, vamos trazer aqui alguns elementos fundamentais, alguns conceitos fundamentais para a gente pensar essa proposta de Elísio Macamo, que necessariamente é a ideia da modernidade, a ideia de tradição, a ideia de racionalidade, a ideia de negociação. Então, esses conceitos são fundamentais para a compreensão mais estruturada do pensamento sociológico, né,
Dionísio Macama acerca da experiência africana no projeto da modernidade. O que ele entende sobre modernidade? Ele entende a modernidade como aquele projeto caracterizado, que caracteriza, né, que é caracterizado a partir dessa ideia da secularização, a partir da ideia da industrialização, do capitalismo, da racionalidade, da autonomia, da emancipação, da individuação. Então, o projeto da modernidade é esse projeto, vamos lá dizer, recentemente a ideia da globalização. Então, o projeto da modernidade é esse projeto que se estrutura a partir desses conceitos, desses valores, desses princípios que as sociedades se orientam, né? Mas a modernidade, ela encontra a sua contraparte na tradição, né? Então, a tradição, na verdade, é o contrário que poderia ser a modernidade, né? Então, já não é secular, né? Não é secular, é mais algo imanente, algo presente, algo que se experimenta, e a partir da ideia de que as coisas sempre foram assim, né? Então é uma coisa já dada, entendida como já dada, como algo que não precisa de explicação, de que as coisas sempre foram assim e sempre serão, né? Qualquer desvio sobre essas coisas que devem ser assim pode levar ao isolamento, pode levar ao desprezo, enfim. Então a tradição tem essa característica fundamental. Outra coisa da tradição é que geralmente nas sociedades africanas essas tradições, como fala o Carlos Serra, essas tradições são tradições politizadas, geralmente são politizadas, é um conceito, é um termo que é apropriado pelos políticos para preservar o poder ou para conquistar o poder. Então, como diz o próprio Dionísio Macama, a prática a modernidade, né, e a tradição, elas são muito, vamos dizer, essa é uma relação muito fluida, que se aproximam tanto, se distanciam, mas é uma forma que se encontra para distinguir certos padrões de comportamento, né, e uso o padrão de comportamento aqui no sentido de Norbert Elias, né, para distinguir certos padrões de comportamento e em diferentes épocas história, em diferentes períodos históricos, em diferentes culturas, em diferentes sociedades, em diferentes contextos sociais, né? Então, no caso dos países africanos, essa tradição é politizada, ela é chamada, ela é recrutada como uma forma para legitimar tanto o poder em exercício quanto o poder que se quer conquistar para o exercer, né? Então, essa é uma questão muito importante para a gente entender, né? Então, outro aspecto para levantar aqui tem a ver com a ideia da própria ideia de como abordar a própria modernidade, né? Então, a Alice Macam vai dizer que há uma linha, a objetividade, o conceito de modernidade é um conceito que ultrapassa, né, atravessado por uma linha tênue entre a objetividade e a normatividade, né? Muitas das vezes é um conceito rico, mas com potencialidade muitas vezes ser solicitado de forma normativa, né, para justificar uma certa ordem, e algumas vezes é usado de forma objetiva. Então, o que Macam está tentando trazer é a ideia que ele observa como sendo objetiva de compreensão do projeto moderno, né? Então, a modernidade é ligada com o projeto moderno que começa na Europa a partir podemos dizer até a partir do século XVI, né? XVI, principalmente do século XVIII, né? O século XVIII, XVI, XVI, XVIII, né? A partir do século XVIII, vamos dizer assim, né? O século XVIII foi um período fundamental para a modernidade, mas o projeto em si, as ideias em si já vinham desde o século XVII, já vinham desde a partir do momento em que a recusa da solidificação da realidade a partir da crença, da fé, a partir da ideia do divino, né? E a partir desse momento as ideias da modernidade já começavam a fluir, tanto que Nietzsche vai dizer que quando ele anuncia a morte de Deus, ele associa a morte de Deus com a própria emergência, com o próprio surgimento do projeto moderno, né? Do projeto da modernidade, né? Projeto moderno, mas projeto da modernidade. Então, a partir daí a ideia da secularização, né? Então, a partir desse momento em que as formas de interpretação da realidade
modernidade dependeria menos, cada vez menos da nossa fé em alguma pessoa, mas a partir da racionalidade, a partir da desconfiança, a partir disso, isso vai ganhando força, vai ganhando entusiasmo, tanto a partir do desenvolvimento da ciência, quanto a partir das construções que deram existência à industrialização, à revolução industrial, à emergência do capitalismo enquanto sistema político. Então, todo esse pacote faz parte de um conjunto de um conjunto de pacotes que vai dar sentido à ideia da modernidade. Então, podemos dizer a modernidade é contrária à tradição. É um projeto que vai em contramão da tradição, isso em termos crus, de forma mais crua de dizer. Mas nós sabemos que a relação entre a tradição e a modernidade não é assim tão distinta, não é assim tão diferenciada, tanto que as práticas que nós chamamos tradicionais, elas sempre carregam com ela a sua contraparte, tanto para o estabelecimento dos próprios projetos nacionais, que é uma construção fundamentalmente moderna, quanto para a nossa própria inserção no mundo, as monarquias, os hino nacionais, a sensação, por exemplo, no Reino Unido, de relacionar a emancipação, o progressismo, a emancipação a partir da autonomia, tudo isso, mas preservando alguns rituais tradicionais para estabelecer a possibilidade de um sentimento nacional nas pessoas. Então a tradição e a modernidade andam sempre juntas, Andam sempre juntas. Parece que uma é espelho do outro. A partir do momento que a gente pensa que isso é moderno, nós estamos a propor de que aquilo ali é tradicional. A partir do momento que nós falamos que aquilo ali é tradicional, é tradição, nós estamos a assumirmos que isto aqui é moderno. Então são duas faces de uma mesma moeda, Só virar está na modernidade, só virar para baixo está na tradição, para baixo ou para cima, depende da vossa perspectiva, tá bom? Agora, para a relação de África com a própria modernidade, ela é caracterizada por aquilo que Elise Macomb chamou de relação ambivalente, é que a complexidade das sociedades que experimentaram a situação colonial, aqui falo de todas as sociedades que experimentaram a situação colonial, usa aqui o termo situação colonial de Balandier, aquela relação estabelecida entre colonizador e colonizado, entre exercício de poder colonial, de construção colonial, e a resistência, Então essas relações assim de conflito e de harmonia são características de uma certa situação que Balandier chamou de situação colonial. Então, para Balandier, as sociedades que experimentaram essa situação só podem ser compreendidas exatamente nesse tipo de relação, principalmente no continente, as sociedades africanas, como ele próprio diz, Não se pode, é difícil você compreender as sociedades africanas sem olhar a relação entre as construções autônomas e endógenas das sociedades africanas e construções coloniais trazidas pelos estrangeiros europeus na condição de colonizador. Então é difícil entender as sociedades africanas nesse sentido. Eu falo não só a sociedade africana, mas todas as sociedades que tiveram alguma experiência colonial, Mas isso é um outro assunto que eu ainda preciso trabalhar mais, Agora, a ambivalência, a relação que se estabelece com a modernidade, para Elise Macomb, é uma relação ambivalente, exatamente porque o colonialismo é o momento histórico, é o elemento histórico que inseriu as sociedades africanas no projeto moderno, no projeto moderno. Esse projeto moderno, ela surge, ela é construída nas sociedades africanas para incorporar os africanos, não nessa construção, mas nos parâmetros já colocados pelos próprios europeus, e assim fazendo, os europeus estariam a contribuir para o futuro, o futuro dos africanos, É mais ou menos como falou Antônio Enes, Antônio Enes, aquele português lá nas colônias portuguesas na África, que ele vai dizer que é preciso obrigar esses pretos africanos a trabalhar e tirar dessa sua preguiça, de modo que eles tenham alguma possibilidade de serem empurrados para o futuro, para o bem dos próprios negros, mas para a prosperidade da Europa. Então, essa condição que possibilita a inserção dos africanos nesse projeto colonial. E ao mesmo tempo em que esse projeto colonial aparece nos africanos para
para como uma forma de imposição, o colonialismo também coloca coloca os africanos como impossíveis de usufruir ou de pensar, de construir alguns elementos da modernidade, né? Então, ao mesmo tempo em que ela insere os africanos no projeto moderno, né? No projeto da modernidade, o colonialismo também recusa também recusa a perspectiva dos africanos nesse projeto, né? Então, Elise Macam vai dizer que o colonialismo é a força histórica através da qual a modernidade, o projeto social, através da qual a modernidade se estabelece como sendo o projeto social em África, né? Ao mesmo tempo em que ela se estabelece como um projeto social em África, a partir de todos os artefatos que a gente vai dizer aqui, ao mesmo tempo que ocorre isso, o colonialismo também fundou-se na recusa dessa modernidade aos africanos, a partir do momento que se estabelece que esses não conseguem, não pensam, são incapazes de pensar, são incapazes de identidade, são incapazes de construção nacional, são capazes de propor, construir, estabelecer qualquer artefato da modernidade, como disse Antonienes, né? Então, essa situação ambivalente que essa relação se estabelece no continente africano, né? Para as sociedades africanas, né? Só que é preciso também a gente entender que, apesar dessa... É mais ou menos como coloca Balandier, naquela sua ideia de situação colonial, né? A situação colonial ela é ambivalente por sua natureza, né? Porque ao mesmo tempo em que coloca os africanos nessa relação, né? Ela também exclui os africanos, daí estabelece na relação a resistência, né? Então, a resistência como uma contraparte do exercício de poder na situação colonial. Então, é sempre essa relação dicotômica ou dualista, né? De um lado resistência, do outro lado exercício de poder, e o mundo, as dinâmicas históricas que envolvem as sociedades africanas e o mundo colonial, as sociedades africanas e as sociedades europeias. Esse mundo de constante dinâmica socio-histórica, impulsionada pela luta, né? Impulsionada pela disputa, impulsionada pela constante luta entre diferentes para estabelecimento de uma certa ordem, né? Agora vamos voltar um pouco. A partir do momento que o cristianismo foi usado como sendo o artefato, como sendo o elemento fundamental para incorporar os africanos na modernidade. Por quê? Porque o cristianismo, na verdade, ela é assumida pelo projeto moderno europeu como sendo a condição estrutural da própria sociedade europeia, né? E o parâmetro do mundo e dos povos europeus no mundo é a partir também dessa crença. Então, se você crê ou não crê, então a explicação passa a ser essa. E a classificação dos outros no mundo, e a classificação dos outros passa a ser uma classificação a partir do critério do cristianismo, né? Então, para Elise Macam, o cristianismo ele é fundamental, porque é o próprio cristianismo que vai permitir, num primeiro momento, que os africanos reclamem para eles próprios, né, a presença nesse projeto da modernidade, mas a partir de parâmetros, a partir de uma linguagem própria, né? A partir de uma linguagem própria. Então, os cristãos convertidos, os cristãos africanos convertidos, que foram primeiramente usados como escravos fora do continente e regressaram no continente como convertidos, eles foram responsáveis pela construção da ideia de uma racionalidade, né? De uma racionalidade própria dos africanos. Só pensar John Mbiti, por exemplo, né? Com a sua ideia da crença, né? É só pensar na sua ideia como podemos dizer, a sua ideia de que os africanos são dotados também de crenças próprias, e a partir dessas crenças próprias elas constroem também uma visão do mundo, né? E essa visão do mundo vai estruturar o pensamento social, o pensamento político, a crença religiosa desses povos africanos. Então basta pensar neles, basta pensar também naquela estrutura filosófica, aquela estrutura de pensamento filosófico que foi chamado de etnofilosofia, né? Inicialmente de forma a caracterizar uma certa realidade, uma certa ordem de pensamento, né, ou uma certa ordem de discurso, para falar essa palavra pesada,
E a partir dessa ordem de discurso, ela também foi objeto de crítica, e sendo objeto de crítica, ela passou também mais tarde a ser uma denominação, uma caracterização, uma classificação, muitas das vezes pejorativa, na verdade pejorativas, né? Então isso é fundamental para a gente entender, né? Então, vamos dar para o fim, porque o vídeo já está sendo um pouco longo o vídeo, do jeito que eu queria, já que esse é o primeiro ensaio das nossas aulas aqui, eu espero fazer mais. Então, se nós formos a perceber, nós estamos aqui diante de uma relação, mas não só, esqueci de dizer, mas não só com os cristãos convertidos. Esse é um passo inicial, mas também mais tarde o movimento pan-africanista, né? E mais tarde a constituição do movimento da negritude, né? A partir da ideia da essencialização africana, né? A partir da ideia da essência, da busca de uma essência africana, né? Então, nós se formos a ver no sentido prático, no dia a dia das pessoas no continente africano, nós vamos notar que a própria experiência dos povos africanos no dia a dia é uma experiência ambivalente, né? O meu amigo o Gessimus Cassinda disse que quando estamos conversando um dia um pouco assim sobre a língua, né? Quando você passa a ver outra realidade, o que ocorre com a língua é que a gente acaba sempre encontrando um terceiro elemento que surge através da relação entre a nossa língua que trazemos e a língua que experimentamos. Então fica uma relação assim um pouco complicada, não um pouco complicada, fica uma relação, uma mistura, né? Fica um discurso entre lugares, né? Fica um discurso que se estabelece no entre lugares, né? Para trazer aqui o Mibaba. Mas no cotidiano, no dia a dia das pessoas, em África principalmente, é possível você ver essa relação com a modernidade e a tradição, né? Entre aquilo ali que se chamava tradicional, né? E aquilo que se construiu como sendo modernidade. Então você vê pessoas que vão ao hospital convencional, né? Para ser atendido com um doutor formado, sei lá, numa universidade brasileira, numa universidade moçambicana, numa universidade tanzaniana, ou numa universidade etíope, ou numa universidade nigeriana, ou talvez numa universidade da França, enfim, de Portugal, enfim, nós temos ali essa experiência de hospitais de tratamento convencional, mas também temos outra experiência de tratamento, vamos nas cabanas do Dr. Hassan, né, dos Grandes Lagos, né, que já nem é cabana do jeito como nós pensávamos, que era uma palhota de capim, né, de forma arredondada, circular, assim, como sendo que tem chamado erroneamente, né, de forma exagerada, como sendo a arquitetura banto. Não tem sérios problemas com essa expressão mais, então já não é, mas os curandeiros agora já podem atender nas suas casas melhoradas, de albanaria, no seu primeiro e segundo andar. Então essa relação é uma relação presente, possível a partir da ambivalência, né, da relação ambivalente entre a tradição e a modernidade, né. Então a ambivalência da modernidade para as sociedades africanas tem essa dimensão corriqueira, com essa dimensão do dia a dia, mas também tem essa dimensão mais histórica, mais historicamente determinada a partir da relação entre o exercício da dominação colonial e a resistência africana. Então essa toda a relação, elas dão uma característica à presença das sociedades, a presença da modernidade nessas sociedades africanas. Então, aquela experiência africana na sua relação com a modernidade é, na verdade, para eles marcar uma relação ambivalente, exatamente por essa relação entre colonialismo e resistência, entre aspectos convencionais que chamamos da modernidade e as práticas que nós chamamos de tradição. Então, temos aqui dois movimentos que podemos resumir em que uma vai reduzir os africanos à sua essência, à sua tradição, como algo imutável, como algo isento, incapaz de movimento, e outra que vai propor uma inserção obrigatória, uma inserção infalível desses povos, dessas sociedades africanas nos projetos modernos da experiência ocidental, né? Então temos esses dois movimentos, e esses dois movimentos vai nos permitir a gente ver o mundo nessa dicotomia, né? Então essa dicotomia, ela torna-se o elemento fundamental que vai orientar tanto os pan-africanistas, o movimento da negritude, os teólogos africanos, né, cristãos já convertidos, quanto
o quanto que vai ser nessa área, também quanto aquela força europeia, ocidental de inserção a todo custo aos valores da modernidade. Então tem esses dois movimentos que é preciso a gente levar em consideração. Entretanto, Elise Macam vai se perguntar, então, como é que a gente vai fugir, escapar dessa visão do mundo dicotômica que só permite ver os africanos ou como essencialmente tradicionais ou como obrigatoriamente que devem entrar no projeto da modernidade ou que entram no projeto da modernidade, que devem se inserir no projeto da modernidade, por exemplo, com as teorias da dependência econômica na década de 80, né? Então, como é que como é que se lida com esses desculpa pelo barulho lá fora, mas espero que esteja tudo bem aí com o som. Então, como é que a gente vai se livrar disso e pensarmos numa vertente mais objetiva e menos normativa da ideia da modernidano no continente africano, nos países africanos, nas sociedades africanas, ou também nas outras experiências que experimentaram a situação colonial, como eu coloquei. Então, o Elise Macam vai propor a ideia de negociação, né? Então, a ideia de negociação é fundamental porque nos ajuda a superar a essencialização das sociedades africanas, a redução dessas sociedades à tradição, mas também não vai empurrar os africanos completamente para um projeto um projeto da modernidade que foi constituído para além da sua própria linguagem, né? Então, a linguagem da modernidade é uma linguagem europeia, ocidental, euro-americana, que vai determinar a condição da política, da relação política, da relação social, da relação familiar, da relação econômica em África, e essa linguagem vai ser o único veículo em que essas sociedades vão ter que negociar, vão ter que lidar, vão ter que se integrar, senão correm o risco de serem deixadas do lado desse projeto. Então, a inserção dos africanos na modernidade é a partir dessa negociação, de negociar a modernidade, negociar as promessas da modernidade com as condições existenciais históricas dos próprios africanos a partir da sua própria linguagem, né? A partir da sua própria linguagem, e essa própria linguagem vai permitir a emancipação, permite a emancipação, a promoção da emancipação, a promoção da autonomia, a promoção da industrialização que tanto se quer em África. Então, essa posição que os africanos se encontram e que é possível a gente compreender sem cair numa interpretação normativa da presença moderna da experiência moderna nas sociedades africanas, né? Isso para mim é muito fundamental e isso nos ajuda a gente fugir da essencialização do corpo, da essencialização da experiência social africana, como se não tivesse história, como se não tivesse como se fosse um impossível de agenciamento social, né? Então isso me parece fundamental. Isso me parece fundamental até para quem precisa compreender, quem precisa estudar as sociedades africanas, porque muitas das vezes pesquisadores brasileiros, eles vão à África à procura daquilo que ainda não foi, não só brasileiros, mas também portugueses, vão à África à procura com a ideia de procurar, queria falar um termo que acho que não vou falar, que vão à África com a ideia, com a vontade, com a intenção de procurar aquilo que nunca foi tocado pela colonização, que não foi tocado pelo colonialismo, e por isso a manifestação de uma África pura, uma África real, e a partir dessa África pura que não se mexeu, que não se tocou, que está como sempre foi, eles vão projetar uma ideia de África, uma ideia de ser humano e falam, isso é África, é o Banto, é o povo Banto, é o povo sei lá quanto, é uma sociedade tal, não pode ser tal. Então nós tipificamos as sociedades africanas e as pessoas africanas como sendo esses objetos inamovíveis, esses objetos sem ânimo, esses objetos que se tem ânimo é um ânimo a partir de experiências ainda atrasadas, ainda incapazes de mudança. Então nós olhamos, vai-se à África à procura de uma certa África que quando se chega lá e não encontra na sua primeira visita, na sua primeira estadia nas cidades em África, então fica decepcionada, sai de lá, vai para os lugares mais recônditos de África, e quando chega lá encontra uma ideia de África, recolhe aquela ideia de África, coloca na sua mochila ou no seu laptop, leva de volta a Portugal ou no Brasil, numa universidade, coloca lá no artigo, fala que são isso e logo estabelece que isso é África, e já está.
Então, é um pouco problemático e a leitura dos trabalhos de Elise Makamba, principalmente nessa questão da ambivalência da relação da experiência social africana com a modernidade, me parece fundamental, até para salvar, né, para promover as próprias ciências sociais em nossos países, porque as ciências sociais, como são um projeto da modernidade, como surge num contexto do projeto da modernidade na Europa, então eles seriam impossíveis para essas sociedades africanas, porque, como dizia o Colombo, elas são incapazes de artefatos culturais, né? Então, se são incapazes de artefatos culturais, né? Então as ciências sociais não seriam um espaço através do qual elas podiam se desenvolver, né? Então, a Luiz Macam vai dizer não, é possível sim pensar as ciências sociais, e é assim como se deve pensar as ciências sociais quando se trata da experiência social em África, né? E essa experiência social é que nos permite a gente entender as dinâmicas africanas, né? As dinâmicas em África e a inserção dessas dinâmicas na experiência global do mundo. Desculpa pelo avião aí, se vocês estão ouvindo, né? Do mundo. E é assim, por exemplo, que a gente vai explicar, que a gente vai inserir as discussões sobre a sociedade africana em um projeto das ciências sociais como a sociologia, por exemplo, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, que eu queria discutir, apresentar para vocês hoje. Vocês podem colocar aí no comentário o que vocês entenderam, o que vocês criticam, o que vocês acham que eu falhei, enfim, vamos conversar e vamos desenvolver esse espaço, ajudando-me a desenvolver esse espaço, tá certo? Então, terminamos aqui e voltamos para o próximo vídeo, tá certo? Tchau!